as irmãs a se colocarem em pé e abrir a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 1. Vou ler os 3 últimos versos. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome por esse dia do Senhor. É bom, Senhor, nós experimentarmos a tua misericórdia, a tua bondade, a tua longanimidade, a tua graça, a cada manhã e principalmente neste dia, quando podemos nos reunir, Senhor, na comunhão dos santos, usufruir, Senhor, deste meio de graça, onde aprendemos uns com os outros, onde compartilhamos, Senhor, das nossas lutas, adversidades, e também das nossas alegrias, tudo proporcionado por Ti, Senhor. E principalmente, Senhor, porque podemos nos ajuntar de forma pública e assim engrandecemos o Teu nome. Te louvamos, Senhor, prestamos culto ao único que é digno de louvor, de glória e de honra. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados e te faz presente no nosso meio, Senhor, abençoando o nosso serviço. A mim, com esta tão grande responsabilidade, privilégio de pregar a Tua palavra, aos irmãos que aqui se congregam, assim como aqueles que nos visitam, que o Teu Espírito Santo também lhes dê graça para atentarem ao ensino e que o Teu Espírito, Senhor, aplique esta porção ao coração desses irmãos. Aqueles que ainda não se confessaram a Cristo, que sejam alcançados por Ti, Senhor. Que haja salvação esta noite. E por favor, Senhor, se conosco, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar. Pouco depois de ter conhecido o pastor Paulo Anglado, após ter mencionado ele algumas lutas e dilemas que Fernanda e eu estávamos vivenciando na igreja, de onde fazemos parte, eu recebi dele um conselho muito sábio. Ele disse, depois de muitos outros conselhos, ele olhou para mim e disse: não deixe ninguém comprar a sua consciência. Esse é um conselho que eu trago até hoje e que vou levar até o final da minha vida. Esse é o conselho que eu dou para os irmãos. Não deixem ninguém comprar a consciência de vocês. Esse é um conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo no finalzinho do 1º capítulo que nós temos aqui da sua primeira carta, onde o tema maior deste capítulo é falsas doutrinas. Depois de ter dito a Timóteo, depois do prefácio, né? Ele escreveu o seu prefácio nos 2 primeiros versos, e logo depois ele entrou no assunto e disse que era necessário que Timóteo ficasse em Éfeso para cuidar daquela igreja e enfrentar os falsos mestres que estavam promovendo uma falsa
doutrina. Depois, Paulo disse a Timóteo, ou elucidou a esse jovem evangelista, pastor evangelista, em que sentido a lei é boa. A lei é boa quando é usada de forma legítima, isto é, de acordo com o propósito que Deus mesmo designou para a lei. E depois Paulo, nós vimos isso no domingo passado, louvou ao Senhor Deus, acabamos de cantar um hino, onde ele disse a Timóteo, contrastando com a imposição dos falsos mestres, com as suas falsas doutrinas, Paulo disse que louvava a Deus, porque Deus o havia salvado. Mesmo Paulo tendo sido um blasfemo, um perseguidor dos cristãos, Deus salvou Paulo, converteu Paulo, lhe deu uma honra grandíssima, que foi designá-lo ao ministério, para o ensino, para a pregação da palavra de Deus. E agora Paulo motiva novamente Timóteo a combater o combate. Esse é o assunto, está aqui na nossa Bíblia, o título, a epígrafe, o título aqui, o bom combate, está na Bíblia dos irmãos, está na minha Bíblia. E é sobre esse tema que nós vamos considerar esses 3 versos aqui, 18, 19 e 20, finalzinho do primeiro capítulo. O bom combate. Aqui Paulo diz a Timóteo que ele tem um dever, no versículo 18. No versículo 19, que é lutar, né, que é combater o bom combate. E no versículo 19, Paulo diz a Timóteo de que forma esse jovem evangelista deve lutar, ou de que modo ele deve combater. E por fim, no verso 20, ele afirma que alguns acabaram naufragando na fé, por não combaterem da forma correta, por não permanecerem naquilo que é correto. Paulo foi chamado por Deus, ele apresentou isso no seu prefácio, na sua introdução, nos 2 primeiros versos. Chamado por Deus e por Jesus Cristo, ele apresenta a Timóteo, o seu discípulo em um certo sentido, qual é o dever de Timóteo, aqui no versículo 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Ele tinha um carinho grande por Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. Timóteo recebe uma ordem, irmãos, do apóstolo Paulo. Uma ordem, na verdade, que é de Deus. Porque Paulo, mencionei isso na introdução da carta, Paulo não é apenas um pastor experiente. Paulo não é apenas um homem sábio. Ele escreve sob a total inspiração do Espírito Santo. Então é Deus quem está ordenando, por intermédio de Paulo, que Timóteo exerça o seu dever. E ele recebe um dever, um encargo. O termo traduzido aqui por te encarrego é literalmente colocar nas mãos de outro. É o sentido, irmãos, de confiar ou de entregar os cuidados a alguém. O apóstolo Paulo, designando Timóteo para a igreja de Éfeso, Paulo entrega nas mãos a Timóteo este grande dever, esta grande responsabilidade. Passa a ele o que era a responsabilidade antes até do próprio apóstolo Paulo como responsável por aquela igreja. Nos lembram que um apóstolo não tinha autoridade sobre uma igreja apenas, mas sobre várias igrejas. E estava sob a vontade e o controle de Deus que os apóstolos designassem os presbíteros para cuidarem das igrejas. E Timóteo é um deles. É um ministro, é um jovem evangelista, um pastor evangelista. Ele tem a responsabilidade de cuidar do rebanho. E Paulo, então, ou Deus, por intermédio de Paulo, entrega esse dever a Timóteo. É Timóteo, agora, o responsável pela igreja de Éfeso. E ele é responsável porque Deus o havia também chamado e designado ao ministério, como tinha feito com o apóstolo Paulo. Timóteo é responsável pela igreja de Éfeso,
irmãos, porque ele foi ordenado pela imposição, né, das mãos do presbitério, e ele era responsável pela manutenção das verdades apostólicas reveladas por Jesus Cristo. Essa é a responsabilidade de Timóteo na igreja de Éfeso. Aqui nesses últimos versos, Paulo, na verdade, retorna ao início do tema depois da sua introdução. Vamos lembrar no verso 3, quando eu estava de viagem em rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Esse era o intuito do apóstolo Paulo. E Timóteo tem essa responsabilidade, irmãos. Por que, Timóteo? Porque este jovem evangelista é incumbido dessa tão grande responsabilidade. Pelo fato de ele ter sido escolhido por Deus. Pelo fato de ele ter sido chamado diretamente por Deus ao ministério. Diretamente aqui, na verdade, não é o termo correto que eu mencionei quando falei acerca do apostolado, que os apóstolos eram chamados diretamente por Deus. Mas, em um certo sentido, como todo ministro, Timóteo é chamado por Deus. No capítulo 3, Paulo vai apresentar as qualificações para aqueles que aspiram ao episcopado, aspiram ao trabalho da supervisão do rebanho. E todos aqueles que chegam ao trabalho de responsáveis pela igreja, esses devem ser chamados por Deus. Não são mais diretamente por Deus, mas são chamados mediante os homens que estão no ministério e que têm o discernimento, juntamente com a igreja, porque a igreja não ordena ministros, a igreja reconhece o chamado dos ministros, né? E então confirma o testemunho que Deus chamou aqueles ministros. Deus havia feito isso com Timóteo. Paulo havia discipulado Timóteo. Ele tinha um certo conhecimento da lei judaica, ele tinha um certo conhecimento, tinha aprendido com a sua mãe, com a sua avó, mas foi discipulado pelo apóstolo Paulo e foi colocado na igreja de Éfeso para cuidar daquela igreja. Como eu dizia, a responsabilidade de Timóteo é manter as verdades cristãs na igreja. Quando Paulo menciona o combate, ele usa o termo de obrigação de se manter na luta, ou uma obrigação de se manter na guerra. O termo, traduzido aqui, ele é militar. Ele é usado para um combatente que tem sob seus cuidados outros soldados. E é esse o encargo de Timóteo. É essa a responsabilidade de Timóteo. Como ministro do Evangelho, como pregador do Evangelho, como pastor evangelista daquela igreja em Éfeso, ele é como um combatente. Ele tem a responsabilidade de estar na linha de frente da igreja. E ele deve, então, conduzir todos os outros soldados. E como todo presbítero, que é pastor da igreja e que é líder da igreja, deve também manter, não é, a pureza da igreja, deve manter o propósito da igreja, que é ser coluna e baluarte da verdade, como nós encontramos aqui mesmo no capítulo 3, quando Paulo vai falar a Timóteo acerca disso. Timóteo é um comandante, então. E como apóstolo Paulo, Timóteo não é um intruso na obra do Senhor. Ele tinha sido objeto de profecias, disse o apóstolo Paulo aqui. Lembre-se, irmãos, que a profecia dizia respeito a uma mensagem vinda direta da parte de Deus. Ainda nos primeiros anos da igreja neotestamentária, ainda havia este dom de profecia, onde o Espírito de Deus inspirava alguém e alguém então mencionava ou proferia o que Deus havia revelado. Era assim que Deus agia. E Paulo diz a Timóteo que ele deveria combater o bom combate, firmado nas verdades do Evangelho, porque ele tinha sido objeto das profecias. Isto é, Deus tinha escolhido Timóteo. Deus tinha falado ao grupo do presbitério, certamente, ao grupo dos pastores que formavam o presbitério, acerca do chamado de Timóteo e a responsabilidade que ele tinha que ir para a igreja de Éfeso. Deus chamou Timóteo ao ministério, por isso aqui nós lemos combate firmado
firmados nelas, isto é, nas profecias, naquilo que Deus havia falado acerca dele, o bom combate. Combate o bom combate. Como assim? É a pergunta que todo jovem pastor faz, assim ordenado. Como é que combate o bom combate? Como é que a gente luta? Como é que a gente entra nessa guerra? Então, Paulo menciona no verso 19 o modo correto de lutar essa luta. O modo correto de combater esse combate. O modo correto de guerrear nessa guerra. Paulo disse, combate firmado, nelas o bom combate, verso 19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo está dizendo, o combate só será bem combatido, isto é, de forma correta, se o combatente lutar com as armas corretas. E quais são as armas corretas? Bom, aqui ele menciona a fé e a boa consciência. Mas antes de explicar aos irmãos o que é a fé, a manutenção da fé e a boa consciência, Paulo vai falar ainda na segunda carta, os irmãos podem acompanhar no capítulo 2, algo sobre a forma correta de combater esse combate, ou de guerrear essa guerra. Logo no início do capítulo 2 da segunda carta, Paulo diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha o que ele diz no verso 3. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, nesse combate, não está em jogo o satisfazer a sua vontade, mas está a realizar a vontade daquele que é o comandante maior, que é o general, que é Cristo. Foi ele quem nos alistou para o seu exército. Então, só dando um exemplo, abrindo um parêntese rapidamente para explicar aos irmãos, a igreja precisa entender que o ministro do Evangelho faz determinadas coisas na igreja, prega verdades e disciplina muitas vezes membros, não porque ele queira fazer isso. Os presbíteros lideram a igreja, repreendendo os irmãos, corrigindo os irmãos, disciplinando os irmãos, instruindo os irmãos, não porque eles queiram fazer isso. Todos nós, pelo menos no conselho desta igreja, se pudéssemos, fugiríamos desse tão grande dilema, que é disciplinar um membro. Às vezes é necessário excluir um membro da igreja, como Paulo fez aqui, eu vou mencionar, com Himeneu e Alexandre. Por quê, irmãos? Porque não está em jogo o que o ministro quer, o que o ministro pensa, o que o ministro acha, mas o que está em jogo é o reino dos céus, é o combate, é a luta espiritual, é a pureza da igreja. Que a igreja permaneça firme no seu propósito de anunciar as verdades do Evangelho, de ser a coluna, ser baluarte do Evangelho, da verdade de Deus. Aprove a Deus entregar os seus mistérios à igreja, àqueles que foram alcançados pelo seu Evangelho. Nós, como igreja, é verdade, muito mais responsabilidade tem a liderança, mas de uma forma geral, todos nós, como cristãos, alistados nessa luta, desse exército, temos a responsabilidade de manter as verdades bíblicas, de manter o que Deus revela na sua palavra. E é isso que Timóteo tem que fazer. Ele tem que agradar ao seu comandante e não a si mesmo. Porque se alguém quer agradar a si mesmo, não foi chamado ao ministério. Se alguém quer agradar a si mesmo, vai fazer outra coisa, mas não entre no ministério de pregação do Evangelho. Porque a pregação tem que ser feita por um ministro, como os profetas faziam no Antigo Testamento, quando se levantavam e afirmavam, assim diz o Senhor. E então entregava a mensagem para o povo de Israel. Essa é a função do ministro, entregar a mensagem de Deus para a igreja. Como diz o pastor Armando, doa a quem doer. Essa é que é a verdade
porque nós temos um comandante a quem obedecer. Timóteo tem que ser fiel ao seu comandante. Como? Paulo diz, mantendo a fé. A fé aqui é a fé primeira, em certo sentido. É a fé básica, é aquela fé que conduz alguém à salvação em Cristo, obviamente, porque Timóteo é crente em Cristo Jesus. Por isso Deus o chamou ao ministério. É a fé a qual se refere Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele disse, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Timóteo já tinha provado que ele era um crente. Quando Paulo o discipulou, ele então conheceu a Cristo e reconheceu a Cristo. Então, quando Paulo diz, mantenha a fé, Timóteo, a luta é mantendo a fé. Aquela fé inicial que entrega a salvação ao crente. Que crê em Cristo Jesus unicamente. Que confessa que Cristo é Filho de Deus. Que Cristo morreu e ressuscitou. Que Cristo é Deus. É essa fé. Mas tem um outro lado, um outro aspecto da fé, que é a fé doutrinária. Todos os crentes têm que ter uma fé doutrinária. E, sobretudo, a liderança da igreja. Principalmente os ministros, os presbíteros, devem ter aquele corpo de doutrinas muito bem elaborado, muito bem compreendido. Paulo faz referência a esse corpo de doutrina quando ele escreve aos Efésios. No capítulo 2, ele disse aos Efésios, no versículo 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, Paulo, como que abre as páginas do Novo Testamento, os apóstolos, e abre as páginas do Antigo Testamento, os profetas, e ele diz, vocês estão edificados sobre este fundamento, sobre este corpo de doutrina. E ele diz, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Isto é, o fundamento é o próprio Cristo. Então, a fé primeira, a fé básica de confiar em Cristo como Senhor e Salvador, essa fé aí é suficiente para salvar qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano. Para uma salvação em Cristo Jesus não é necessário, não é necessário exatamente uma compreensão do corpo de doutrinas, claro que não. Para ser salvo basta crer em Cristo, confessar a Cristo, entender o mínimo, obviamente, da doutrina acerca de Cristo. Mas é necessário. Já para o ministro, para os presbíteros que lideram a igreja, é necessário que eles conheçam a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas e permaneçam firmes nessa doutrina. Timóteo, como pastor da igreja de Éfeso, deve manter esta fé. E os irmãos lembram, e Paulo vai fazer referência, que alguns naufragaram na fé, porque eles olhavam mais para os seus achismos, eles queriam defender mais as suas interpretações sutis do que o corpo de doutrina já estabelecido e revelado pelos apóstolos e pelos profetas. Então Paulo diz, Timóteo, você tem que lutar com essas armas. Primeiro, porque você deve agradar o seu comandante. Primeiro, mantendo a fé. Isto é, uma fé, diz, básica, uma fé, um corpo de doutrinas e uma fé verdadeira. É uma fé sem hipocrisia. E Paulo diz, e a outra arma é a boa consciência. A boa consciência diz respeito a uma consciência, a uma compreensão, ao ouvir a consciência de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o corpo de doutrinas, de acordo com a fé salvífica. Porque é possível que alguém não dê vazão à sua consciência. A consciência é aquele aspecto que Deus, ou aquela realidade que Deus colocou na mente e no coração de todos os seres humanos. Para dar um exemplo, todo homem, toda mulher sabe o que é certo e o que é errado. O homem mais perverso do mundo, imagine aí um bandido, um ladrão, um assassino,
um estuprador, tudo isso só numa pessoa. Até essa pessoa sabe que ela não deve matar a sua mãe. Deus colocou essa realidade na mente e no coração de qualquer ser humano. Isto é, todos sabem o que é certo e o que é errado, mesmo que não conheçam a palavra de Deus. Por isso Paulo menciona, quando escreve aos Romanos, no início da carta, Paulo afirma que os homens são indesculpáveis, que os seres humanos são indesculpáveis, porque eles se fizeram sábios, inculcando-se como sábios, isto é, dizendo que eram sábios, se tornaram loucos. Por quê? Porque abafaram a consciência deles. Olhando para a criação, que não salva, revela a existência de um Deus todo-poderoso, criador de tudo que existe. Aqueles homens, ele estava falando da realidade de todos os homens, de todos os seres humanos, caídos em Adão. Só saem dessa condição aqueles que são alcançados pelo Evangelho de Cristo, recebem a luz do Evangelho. Mas alguns vão abafando a sua consciência, vão negando a sua consciência, a ponto de a sua mente, a sua consciência ficar endurecida, ficar cauterizada. Então, a partir daquele momento, enquanto a consciência dizia, olha, isso é errado, não faça isso, não faça aquilo, e a pessoa vai abafando a consciência a ponto de não mais ter o discernimento do que é certo e o que é errado, e passa a se entregar deliberadamente aos seus pecados, que à luz do início da carta aos Romanos, na verdade, é um juízo da parte de Deus, porque foi isso que Deus fez. Quando viu que os homens não o queriam, estavam indo contra a sua consciência, contra a lei impressa no coração deles, Paulo escreve aos Romanos e diz que Deus os entregou às suas próprias concupiscências, porque Deus é justo. E Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe. Se alguém diz, eu não quero Deus, eu não quero Deus, eu não quero Deus. Ah, isso é verdade, mas eu não quero. Como é que Deus vai? Então, é como se Deus dissesse, então, vá. Paulo diz, Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência. Você conhece a palavra, você conhece a doutrina, então mantém a sua consciência tranquila. É o que o ministro tem que fazer. Pregar a palavra com a consciência tranquila. Não que ele não seja acusado por alguns pecados que ele tem. Obviamente que ele muitas vezes sofre, como todo cristão, quando a palavra é pregada e os nossos pecados são expostos. É claro que o ministro também sofre isso. Mas Paulo se refere aqui à responsabilidade de Timóteo como pastor. Prega a palavra, Timóteo. Mantenha a fé, a boa consciência nessa luta, nessa guerra de pastorear a igreja, de cuidar da igreja. Se a luta não for lutada, da parte de Timóteo dessa forma, então ele correrá o risco de naufragar na fé, afundar. Né? Paulo sabe do que ele fala, porque até aqui ele tinha naufragado umas 3 ou 4 vezes nas suas viagens missionárias. E usa apenas essa ilustração de naufragar na fé, ou afundar na fé, né? A ponto de sucumbir, como já havia ocorrido com alguns, e ele faz referência a isso aqui no texto que nós estamos considerando. Ele diz, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, eu expliquei o que é rejeitar a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. Olha como havia um hall de membros lá na igreja. Né? Ele traz o nome de 2 membros daquela igreja, Himeneu e Alexandre, ele diz, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Himeneu e Alexandre, irmãos, tinham se perdido por terem rejeitado a boa consciência. Tinham feito aquilo que eu mencionei há pouco, negando a verdade que Deus havia colocado na mente deles e muito mais, porque esses aqui eram crentes antes, né? Pelo menos crentes professos. Se eram crentes verdadeiros, é outra coisa. Pelo menos professos eles eram.
Himeneu e Alexandre, irmãos, eram certamente dois dos falsos mestres ali naquela igreja de Éfeso. Eu li de novo o verso 3 e o verso 4. De Paulo diz: te roguei permanecesse em Éfeso para demonstrar a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Himeneu e Alexandre certamente tinham ensinado outra doutrina. Tinham se ocupado com fábulas, histórias e genealogias sem fim, discussão de pedigree espiritual, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Himeneu e Alexandre tinham promovido mais discussão na igreja do que serviço a Deus. Versículo 6 e 7. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, do amor, verso 5 que Paulo tinha mencionado, o amor que procede do coração puro, de consciência boa, da fé sem hipocrisia, perderam-se em loquacidade frívola, em discussões tolas, de seus irmãos, em conversa afiada. Himeneu e Alexandre tinham se metido nisso, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Himeneu e Alexandre faziam parte dessa turma aí, irmãos. Isso não é invenção minha, não. 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 17, Paulo vai dizer, ele vai falar novamente sobre as falsas doutrinas, mas na segunda carta. E ele diz assim: a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu. E aí ele lista outro aqui, Fileto. Então, Himeneu, Alexandre e Fileto, temos 3 nomes já dos falsos mestres dentro da igreja de Éfeso. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Paulo continuou e disse: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. No capítulo 4, do versículo 14, da segunda carta, falando do abandono que Paulo sofreu por parte dos homens, mas não de Deus. No versículo 14, Paulo disse: Alexandre, o latoeiro, ou ferreiro, que trabalhava com ferro, com metal. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Não podemos provar se era o mesmo Alexandre, mas pelo menos é o nome de um outro, né, se não for o mesmo aqui mencionado, que causou males a Paulo. Então esses eram falsos mestres, irmãos. E Paulo diz que eles rejeitaram a consciência. Rejeitaram a consciência, irmãos, porque tinham se perdido em suas próprias opiniões. Eles tinham colocado as suas opiniões e as suas interpretações, já mencionado aqui, como se fossem vindas de Deus. Isso ocorreu, eu penso, porque, pelo menos eu entendo, que nem cristãos verdadeiros eram. Eles eram semelhantes aos anticristos, dos quais João, na sua primeira epístola, faz referência. Não são os mesmos, eu estou dizendo, eles eram. Himeneu e Alexandre, para mim, eram semelhantes aos anticristos mencionados pelo apóstolo João na primeira epístola. No capítulo 2, no verso 18, ele diz: filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, aquele que se opõe a Cristo e que quer o lugar de Cristo, o usurpador, também agora muitos anticristos. Ou seja, aqueles que Paulo não tinha dito, eles querem a popularidade, eles querem se fazer de mestres. E quem quer se fazer de mestre sem ter sido chamado por Deus para ser mestre, esse é um usurpador.
Esse está querendo ocupar o lugar de Cristo, porque Deus não o chamou ao ministério. Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Aí João disse, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí João diz para os seus receptores, e vós possuís unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Eles saíram, não eram dos nossos, foi para isso que eles saíram, para que isso ficasse manifesto, mas vocês têm a unção, vocês têm o entendimento, vocês têm o conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus. Eles não, eram anticristos. Eu dizia, para mim, Himeneu e Alexandre não eram verdadeiros crentes, mas eram homens usurpadores, porque se fossem verdadeiros crentes, iam se submeter ao ministério de Timóteo, iam se submeter ao ministério do apóstolo Paulo, iam se submeter à doutrina dos profetas e dos apóstolos. Iam ter o fundamento único que é Jesus Cristo. Mas não era isso que eles queriam, nós já vimos aqui. Eles queriam ficar discutindo sobre coisas tolas, que trazia muito mais discussão para a igreja do que o serviço na fé em Deus. Tanto, irmãos, eu penso que essa é a verdade, de eles não serem verdadeiros cristãos, que Paulo diz que os entregou a Satanás. Não é? Ele disse, entre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Entregar a Satanás, à luz de 1 Coríntios 5,5, pode ser uma referência à exclusão da igreja. Para lembrar os irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo escreve, não os lembro da igreja, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Esse era o pecado, imoralidade sexual dentro da igreja. E contudo andais vós ensoberbecidos, estavam orgulhosos os coríntios, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. Para a destruição da carne. Aqui, 1 Coríntios, era a exclusão da igreja mesmo. Paulo diz que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o pecado seja extirpado, seja tirado, para que ele seja castigado, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo, ao mesmo tempo que traz a disciplina eclesiástica em 1 Coríntios 5, e tem que haver uma exclusão da membresia, mas o intuito era que houvesse, como o nosso Código de Disciplina da IPB ensina bem, é para o bem do disciplinado. E Paulo, em 1 Coríntios 5, faz a referência ao fato de ser entregue a Satanás, mas que o seu espírito seja salvo. Para que haja esperança para aquele que foi excluído. Para que ele retorne, porque é para o bem dele. A exclusão, a disciplina na igreja não é para o mal, mas é para o bem da pessoa. Para que ela caia em si, para que ela entenda que ela perdeu essa bênção que é a cerca da igreja, que é a proteção de Deus para a vida dela, a igreja de Cristo. Uma vez tirada dessa cerca, a pessoa fica exposta a todo tipo de intento de Satanás, inimigo de Deus, inimigo da igreja. Bom, 1 Coríntios 5,5 é uma disciplina eclesiástica, não é, com vistas à esperança, mas não penso que é o mesmo, ou exatamente o mesmo, a esses homens aqui. É provável que seja, alguns intérpretes dizem de fato de respeito a isso, para que Himeneu e Alexandre fossem excluídos da igreja e quem sabe até pudessem voltar. Bom, é possível. O fato é que Paulo diz que os entregou a Satanás. Satanás é o príncipe dos espíritos maus. Satanás é o demônio, é o chefe dos demônios, é o Deus deste século, que cegou a mente dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E Paulo, como apóstolo de Deus, inspirado pelo Senhor, lhes entrega a Satanás
como punição do erro deles. Paulo diz que eles eram blasfemadores, a fim de não mais blasfemarem. Eles falavam mal das coisas de Deus. Nós já vimos isso aqui. Nós estamos concluindo o primeiro capítulo, né? Acerca das falsas doutrinas. No capítulo 2, Paulo vai trazer verdades acerca do culto, né? De como se deve proceder no culto público. Ele está terminando aqui no primeiro capítulo o assunto das falsas doutrinas. Eu penso que Alexandre e Himeneu, diferente daquele membro de 1 Coríntios 5, esses são blasfemadores. Esses falavam mal de Deus. Eu disse há pouco, esses eram usurpadores. Eles queriam se passar por mestres da lei, diferente daquele irmão que tinha pecado na igreja. Aquele irmão que, por negligência, né, tinha caído em pecado. Aquele poderia ser restaurado. Que fosse entregue a Satanás, pelo menos essa é a interpretação que eu faço, que fosse entregue a Satanás, para que o corpo, para que o pecado, né, o corpo fosse destruído, como Paulo disse, e o espírito no dia do Senhor fosse salvo. Isto é, havia esperança de restauração para eles. Mas Paulo não faz menção a isso para Himeneu e Alexandre. Se nós pegarmos 1 Coríntios 5 e trazer para cá. Mas esses não são irmãos que caíram em pecado. Esses são usurpadores. Esses são falsos mestres. Esses são blasfemadores. Falavam mal das coisas de Deus. Falavam de forma falsa das coisas de Deus. Que cuidado, irmãos, devemos ter. Não é? Que Deus nos guarde. Porque nós, irmãos, temos o dever de combater o bom combate. Nós temos o dever de lutar essa luta, de guerrear essa guerra, né, com as regras que Deus nos dá. Mantendo a fé, cremos em Cristo como único Senhor, único Salvador. Temos um corpo de doutrina apostólica, profética, um corpo apostólico, um corpo profético. O fundamento é Cristo. É a verdade que foi pregada pelos apóstolos, mantida pela igreja dos primeiros séculos, trazida de volta pelos reformadores do século XVI. São essas as verdades. Nós temos que manter esta fé e nós temos que ter boa consciência. Esse é o dever que cabe a nós como igreja. Foi Ele quem nos alistou para o seu exército. Foi Ele quem nos colocou na sua igreja e nos chamou para que permaneçamos firmes, lutando, lembrando da linguagem, da expressão que Judas escreve na sua epístola, lutando pela genuína fé evangélica que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, esse era o papel de Timóteo. O que deve ficar para nós, irmãos, é que temos um dever, temos um combate, não é? E o nosso combate, irmãos, é pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa luta. Na nossa trajetória cristã, nós corremos riscos de trazer um monte de coisa com as verdades do Evangelho. Costume X, costume Y, achismo tal, tradição tal, papapá, ppp, e aí coloca tudo num pacote, como se a causa do Evangelho fosse essa. A gente precisa pegar a vassoura e varrer o que não é Evangelho e permanecer na luta pelo Evangelho, pelas causas do Evangelho, pela santidade da igreja, pela verdade que tem que ser sempre proferida pela igreja. É essa a nossa causa. Foi isso que Deus colocou sob nosso cuidado, a nossa responsabilidade. E esse nosso dever, essa nossa luta, ela deve ser lutada segundo as normas de Deus. Não segundo as nossas preferências. Não segundo tradições humanas. Jamais. Que nós não venhamos a permitir que as verdades do Evangelho
sejam trazidas como um montão de coisas que Deus não instituiu, que Cristo não instituiu. As causas do Evangelho estão reveladas nas páginas da Bíblia Sagrada. E nós precisamos manter essas verdades que foram ensinadas e proferidas pelos apóstolos, pelos profetas, e combater o combate. Em segundo lugar, irmãos, o que deve ficar para nós é que nós devemos orar, a fim de não naufragarmos na fé. Que a nossa consciência, irmãos, seja sempre dirigida pela palavra de Deus. Porque se não fosse assim, os reformadores nunca tinham se levantado na igreja de Roma. O conselho que o pastor Paulo me deu, não deixe ninguém comprar sua consciência, depois eu fui descobrir que isso é um princípio de Lutero, que disse: duro é para o homem ir contra a sua consciência. Foi o que ele não fez. Conhecedor da Escritura, tendo sido iluminado pelas verdades da Escritura, Lutero disse que ele não ia se dobrar, se prostrar à Igreja Católica Romana da sua época. Assim como nenhum de nós tem que se dobrar a qualquer igreja que seja. O nosso prostrar-se deve ser unicamente a Cristo Jesus, nosso Senhor, que se revela nas Escrituras. É isso que nós devemos fazer. É a nossa consciência que está em questão. Eu dizia que não venhamos a naufragar na fé, que a nossa consciência seja sempre dirigida pela palavra de Deus. Não por interpretações equivocadas, esse era o problema, lá em Éfeso, já foi mencionado. Não por achismos, porque eu acho, porque eu penso, porque é melhor. Ora, se você pensa, você pensa. Eu penso diferente, vamos permanecer juntos nas verdades do Evangelho, pureza da igreja, avanço da igreja, permanecendo na fé e boa consciência. Consciência cativa a vontade de Deus revelada. Não por interpretações equivocadas, não por achismos, nem por tradições humanas, e ainda digo mais, e nem por pecados. O abafar a consciência pode levar você a uma vida de pecado e pode levar você a naufragar na fé. Por isso que quando Tiago escreve a sua epístola, ele diz: tem alguém enfermo na igreja? Chama os presbíteros para que ele unja com óleo o enfermo. Se houver pecado, que confesse o pecado aos presbíteros. E a oração da fé salvará o enfermo. Confesse o pecado. Não vá contra a sua consciência. Não vá contra a sua consciência. A consciência é algo que Deus deu que ninguém pode negar. Se negar, se alguém se opuser à sua consciência, deliberadamente, fortemente, Deus irá entregar essa pessoa aos seus pecados. Tome cuidado. Então eu dizia, lutemos pela causa do Evangelho. E oremos para que não venhamos a naufragar na fé. Que Deus nos dê, que a nossa consciência seja sempre dirigida pela palavra de Deus. Sempre. Esse era o conselho que Paulo estava dando a Timóteo. Essa é a verdade bíblica que deve permanecer para nós como igreja. Que ninguém, absolutamente ninguém, compre a nossa consciência, mas que nós sejamos conduzidos por Deus, cativos ao fundamento dos apóstolos, dos profetas, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar de pé, pedir ao presbítero Zoene que escolha um hino, um cântico. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, eu convido o pastor Armando e aos presbíteros para virem à frente. Nós vamos administrar o sacramento da Santa Ceia. Vamos cantar. Inário número 307.